Sentemo-nos, amados irmãos e irmãs, por um pequeno instante, nós aqui presente neste santuário, a você que reza conosco através da mídia social, com a sua família, na sua casa, queremos fazer o convite para que também conosco possa silenciar o seu coração, a sua vida e manter abertos os ouvidos, manter aberto o coração para acolher sempre mais essa palavra que nós acabamos de ouvir e permitir que essa palavra ouvida, refletida, meditada, ela possa fazer frutificar frutos bons de amor, de justiça, de paz, frutos para a nossa santidade, frutos para o reino de Deus, frutos para nós alcançarmos nossa meta, que é o céu. É claro que hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo, a liturgia vai se referir a essas duas figuras tão importantes na vida da igreja, Pedro e Paulo. A primeira leitura vai lembrar uma coisa muito bonita para a gente rezar na nossa vida, e se a gente for olhar para a nossa caminhada, nós vamos perceber isso que acontece para Pedro, que foi aprisionado depois de Herodes matar Tiago, irmão de João, e então viu que isso alegrava os judeus, e Herodes manda colocar Pedro na prisão, e o anjo de Deus vem para libertar Pedro da prisão. E assim, se nós olharmos para a nossa vida, vamos perceber quantas vezes o anjo de Deus também veio ao nosso encontro, ao encontro da nossa família, da nossa comunidade, também para nos libertar de algumas situações de aprisionamento. Paulo vai colocar em nossos ouvidos algo muito bonito quando ele vê a sua vida terminando, quando ele sabe que vai ser martirizado. Ele diz: olha, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, e agora me resta somente a recompensa de Deus nosso Pai, a coroa da justiça naquele dia diante do justo juiz. Que bom se nós também fizermos assim na nossa caminhada. No final de nossa vida, a gente puder dizer assim: olha, o que eu deveria ter feito eu fiz, aquilo que eu pude ajudar eu ajudei, e agora então não espero mais muitas coisas para esse mundo, mas eu espero a recompensa, a coroa da justiça junto de Deus nosso Pai, que é o nosso justo juiz. E o Evangelho, ele é bonito porque também faz a gente rezar a nossa vida, a nossa caminhada, no sentido de que se diz muita coisa bonita sobre Jesus, e a gente ouve muita coisa bonita sobre Jesus, aqui, assim como nós vimos no Evangelho. Alguém diz que é João Batista, alguém diz que é Jeremias, outros dizem que é Elias, ou até um grande profeta que está por aí, mas isso é pouco dizer de Jesus. Jesus é maior, Jesus é mais. Por isso, Jesus pede: pois é, e então você, quem eu sou para você? E assim se espera, como de Pedro, também da nossa voz, da nossa boca, do nosso coração, também uma resposta bonita, uma resposta de fé, uma resposta acertada: tu és o Filho de Deus vivo, presente no meio de nós. Por isso, nós queremos pedir nessa liturgia de São Pedro e São Paulo, que nos incita a pedirmos a graça de sermos homens da verdade e da fé, e também homens e mulheres da missão, que nós também, diante dos nossos aprisionamentos, como Pedro na primeira leitura foi aprisionado, que também Deus mande o seu anjo em nosso socorro. Talvez a gente poderia lembrar tantas e tantas situações de aprisionamento, não de encarceramento, aprisionamento atrás das grades, mas às vezes a gente está aprisionado num vício, às vezes a gente está aprisionado no alcoolismo, podemos estar aprisionados nas drogas, aprisionados no tráfico,
aprisionados até às vezes pelo dinheiro que faz parte da nossa vida, mas estamos focados demais lá, nesse foco o econômico. Poderemos ter tantos aprisionamentos que hoje pediríamos que Deus enviasse o seu anjo para nos libertar, para fazer cair as correntes de nossas mãos, assim como fez para Pedro. Pedro não sabia que era a realidade, mas o anjo do Senhor vem, as correntes caem das suas mãos, o anjo vai conduzindo Pedro, Pedro pensa que está tendo uma visão, mas o anjo vai o levando para fora, os portões se abrem e quando Pedro vê, o anjo de Deus o libertou do seu aprisionamento. E assim, diz Pedro, olha, realmente agora entendo, compreendo que Deus mandou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e daquilo que o povo judeu esperava e queria a meu respeito. Talvez hoje nós pediríamos por intercessão de nossa mãe que o anjo visitasse a nossa casa. De repente tem alguém que a gente conhece que está aprisionado em alguma situação lá na nossa família, lá na nossa parentela, no alcoolismo, na droga, etc, etc. Talvez hoje a gente precisaria fazer uma prece, e essa prece é do padre agora. São tantas e tantas pessoas pelas quais o padre está rezando, que estão hospitalizadas, estão entubadas, estão acamadas, e que o padre pede que o anjo de Deus também possa visitá-los lá no hospital, lá na sua casa, lá no leito de UTI, lá no leito da Covid, e que o anjo fosse e levasse essa libertação, que as correntes da doença, as correntes do vício, as correntes, enfim, do Covid pudessem vir por terra, porque o anjo do Senhor foi mandado por Deus para libertar esses filhos e filhas de Deus das correntes que o aprisionam e assim, rumo à liberdade, tomar vida nova, novo alento para continuar a sua caminhada de fé. Talvez você também hoje traz no seu coração tantas e tantas situações na comunidade, na família, na parentela, em alguém que você conhece que está doente, que está hospitalizado, que também clama, manda, Senhor, o teu anjo lá naquela situação, assim como mandou o anjo lá na realidade de Pedro, que foi aprisionado, e o anjo de Deus levou a ele a liberdade, levou a ele a possibilidade de continuar a sua caminhada e assim continuar pregando a fé, pregando o Evangelho para os filhos e filhas de Deus. Olhando para Paulo e para a segunda leitura, nós queremos pedir a Deus também que nós possamos viver de uma forma tão bonita, tão intensa, tão bem vivida como São Paulo, para que, no final da nossa caminhada, quando nós vermos que a morte se aproxima, ao entardecer da nossa vida, que a gente possa dizer como Paulo, olha, eu completei a corrida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a minha fé e agora eu não espero mais muitas coisas do mundo, daqui, mas sim, eu espero a recompensa de Deus nosso Pai. Por quê? Porque eu tentei viver, eu tentei corresponder, eu tentei levar uma vida bonita, eu tentei fazer aquilo que estava dentro das minhas forças, aquilo que estava dentro das minhas possibilidades, e assim então tenho a consciência de que agora a recompensa está nas mãos do justo juiz, de Deus nosso Pai, e com certeza Ele tem a coroa da vitória, me convidando, vinde bendito de meu Pai, para o lugar, tomar posse do lugar preparado para ti, lá no céu, na casa do Pai. É bonita essa consciência de Paulo, de que ele cumpriu de forma fiel
a sua missão e agora espera então o coroamento de tudo isso lá no céu, junto de Deus nosso Pai, que assim também nós possamos ter essa consciência de termos feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance e o fizemos com amor, o fizemos com dedicação. Para nós é fácil dizer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, porque eu, já no colo do papai e da mamãe, eu já fiquei sabendo que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele se encarnou e morreu no alto da cruz pela minha salvação, para me libertar dos meus aprisionamentos. Agora, para os 12 apóstolos, era diferente. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os seus pais, seus familiares, não tinham catequizado eles para acolher Jesus como o Messias, o Filho de Deus que se encarnou no meio deles. E então eles vão descobrindo pouco a pouco, na medida que Jesus faz um milagre e um ensinamento, na medida que Jesus multiplica os pães e ensina que assim nós o devemos fazer, na medida que Jesus ressuscita um morto, na medida que Jesus purifica um leproso, na medida que Jesus expulsa um demônio, Jesus vai dando as dicas, as deixas, para que eles descubram pela ação e pelo modo de Jesus viver, que Ele é o Messias, o Filho de Deus encarnado no meio da humanidade. Por isso o Evangelho de hoje, então, Jesus pergunta, pois é, e o povo aí, o que eles dizem de mim? Será que eles entenderam que eu sou Filho de Deus? E o povão não entendeu ainda. Dizem, olha, é Jeremias, é Elias, é um dos profetas. Dizem coisas bonitas a respeito de Jesus, mas Jesus é mais do que tudo isso. E na nossa vida também não é diferente. Às vezes a gente tem aquela imagem de Jesus que a gente trouxe do colo do papai e da mamãe, ou daquela imagem de Deus, a imagem de Cristo, que nós recebemos na catequese, que nos disseram que Jesus é assim, nos deram uma imagem de Jesus Cristo, e às vezes nós ficamos com aquela imagem por ouvir dizer. E parece que Jesus não está satisfeito com a resposta daqueles que ficaram na experiência de Jesus por ouvir dizer que ele é João Batista, por ouvir dizer que é Jeremias, por ouvir dizer que é Elias. Mas Jesus pergunta, e então? Esse povo lá não entendeu ainda, mas e para vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro, em nome da comunidade, ele dá uma resposta de fé e acertada. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, presente, encarnado no meio de nós. E veja a resposta aqui de Jesus. Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi um ser humano que te mostrou isso, mas foi o Pai do céu que te revelou. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, você experimentou através da fé, você mergulhou na presença de Jesus Cristo, e assim, mergulhando na sua vida, mergulhando na fé, mergulhando na sua presença, Pedro descobriu que ele é mais que João Batista, mais que Elias, ele é o Filho de Deus, o Messias encarnado entre nós. E diz Jesus a Pedro, olha, isso é a experiência de Deus. Você fez uma experiência de Deus pessoal e por isso então você pode dar uma resposta pessoal a respeito de quem eu sou para você. Ou seja, a gente não pode ficar na nossa fé por ouvir dizer, o padre falou que Jesus é assim, o padre falou que é assado, o meu catequista disse isso, aquele pregador disse que Jesus é aquilo, na catequese eu aprendi assim, no colo do papai e da mamãe também foi assim. Tudo isso é importante para quê? Para a gente mergulhar na presença de Cristo e para deixar brotar, fazer nascer a nossa resposta. Quem é Jesus Cristo para mim? Podemos responder como Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, mas podemos na nossa experiência responder, Jesus é o meu amor crucificado,
Jesus é o meu Deus que entregou a sua vida no alto da cruz pela minha salvação. E assim podemos deixar brotar tantas respostas bonitas da nossa experiência de fé. E é nessa experiência de fé bonita de Pedro e minha e tua que Jesus vai dizer: olha, tu és Padre Mário, tu és Pedro, tu és Dona Maria, seu João, e é sobre essa fé bonita que você tem que hoje eu vou continuar a construir a minha igreja e o poder do inferno não poderá vencê-la. Hoje não é a fé de Pedro, a fé de Pedro é importante, que é a fé da igreja, mas é também sobre a minha fé bonita, a minha experiência bonita de Deus, que Jesus continua a construir a sua igreja e assim continua a nos animar no segmento do Evangelho, da palavra, para nós anunciarmos o reino e assim caminharmos com Ele na sua luz. Peçamos à Mãe da Graça, onde gostaríamos que Deus enviasse hoje o seu anjo, naquela situação de dor, naquela situação de doença, naquele leito de hospital, naquele leito da cama, de repente em tantas e tantas famílias, tantas casas da nossa comunidade. Onde gostaríamos que o anjo fosse naquele jovem drogado, naquele jovem perdido. Onde gostaríamos que o anjo de Deus fosse enviado para libertar. Libertar, assim como ele foi enviado para tirar Pedro da prisão. Assim, tantos e tantos hoje são aprisionados e precisam da visita do anjo de Deus. Pedimos que a Mãe interceda para que o anjo de Deus visite essas inúmeras situações que nós estamos trazendo agora, nesse momento, em nosso coração, e o anjo leve a libertação, leve a vida nova nessas situações que nós trouxemos agora em nosso coração. Peçamos à Mãe que ela interceda por nós, que nós levemos uma vida tão bonita, tão fiel, que como Paulo a gente possa dizer: olha, fizemos tudo aquilo que era necessário fazer e agora só me resta a recompensa desta vida, que é o céu, para estarmos junto de Deus nosso Pai, lá no final da nossa vida, no final da nossa caminhada. Que a nossa experiência de fé não seja por ouvir dizer, mas que a nossa experiência de fé em Jesus seja mergulhar na nossa fé, mergulhar na pessoa de Jesus Cristo e, mergulhando na pessoa de Cristo, deixar brotar do nosso coração também uma resposta bonita, uma resposta de fé, para que o Cristo confie a nossa caminhada, a construção da nossa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, a partir da minha fé, a partir da minha confiança em Cristo, a partir dessa experiência bonita e profunda que eu faço de Cristo na nossa caminhada de fé. E com a intercessão da Mãe, façamos juntos sempre mais um caminho de vida, de luz, façamos juntos uma caminhada de salvação. Amém.